fazendo a coleta. Gente, são apenas 5 minutos do seu tempo para você fazer uma vistoria na tua residência. 5 minutinhos apenas. Vistoriar dentro da tua residência, no pátio da tua residência. Nós precisamos, estamos aclamando a comunidade para nos ajudar. Os nossos agentes estão todos os dias fazendo o trabalho deles, mas nós, comunidade de Toledo, precisamos abraçar essa causa. Temos várias e várias denúncias e muitas vezes nós vamos até o local, são denúncias infundadas. Então, os locais públicos estão sendo monitorados pela equipe de combate à dengue. Essas rotatórias que as pessoas vejam que tem água parada estão sendo monitoradas. Mas nós gostaríamos assim de atenção maior, são para as residências, os locais públicos, a nossa equipe está fazendo monitoramento. Então nós viemos pedir encarecidamente à imprensa, o apoio da imprensa é fundamental neste momento para que a gente faça uma grande busca da larva. Não é a questão, o mosquito, eu sempre digo, o mosquito está voando. A larva está dentro da nossa casa, está no potinho que a gente guarda a escova de dente, que fica molhado, ali nós podemos encontrar uma larva. Então vamos, uns 5 minutinhos do nosso tempo, vamos estar fazendo a busca ativa da larva. Então essa a nossa aclamação para a comunidade. Nos ajude, porque o nosso trabalho é incansável e precisamos eliminar o mosquito. Eliminando a larva, nós estaremos eliminando o mosquito. Muito bem, gente, bom dia. Obrigado a toda a imprensa presente. O assunto também da dengue é um assunto de extrema responsabilidade de toda a sociedade. Não é só cuidar ali do terreiro, tem que observar também a questão das calhas de suas residências. Cada um tem que resolver o problema das suas calhas. Muita calha com água parada, longo período aí de estiagem, e com certeza tem proliferado muito o mosquito da dengue. Então tem que tomar muito cuidado. Obrigado, Edilson, por explicar a questão da preocupação da dengue. E agora então nós vamos ouvir aqui o Dr. Fernando, que representa aqui a Secretaria de Saúde, né? Vamos falar do coronavírus. É uma situação bastante complicada. Nós vamos tomar várias medidas, né, para combater esse vírus, essa pandemia mundial, e sem dúvida as medidas adotadas, a população tem que entender que são medidas de extrema importância, de extrema responsabilidade para poder segurar, porque o pico está vindo aí, nós temos que ter essa responsabilidade de assumir a proteção das pessoas, da vida das pessoas. Eu queria já passar para o Dr. Fernando. Bom dia a todos. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de informar a nossa população é que Toledo não tem nenhum caso suspeito, até o presente momento, do coronavírus. Temos que lembrar que essa situação é uma situação muito dinâmica. Corro o risco de estar dizendo isso aqui nesse momento e daqui a 10 minutos termos o primeiro caso suspeito em Toledo. Tá? O que tem sido feito é se monitorar, é orientar as pessoas quanto a isso. Temos que lembrar também que esse vírus é um vírus novo. Ele existe aí há 75 dias, 76. A primeira descrição se dá na China em 31 de dezembro de 2019. Por muito pouco não virou Covid-20, né? Ele é o Covid-19, mas no último dia do ano, tá? Em 31 de dezembro, tá? Nesses 75 dias, 76 dias, eu creio que o mundo tem aprendido várias coisas quanto a esse vírus. E nós temos que pegar os ensinamentos que o vírus já trouxe e aplicar no nosso dia a dia. É importante compreender que para cada momento tem ações que devem ser realizadas. O momento em Toledo hoje é o momento da prevenção. O momento em Toledo hoje é um momento de que o vírus venha a circular. Ele ainda não está circulante, mas temos que fazer isso. Por que a gente fala isso? Porque talvez as medidas aqui adotadas serão diferentes, talvez não serão diferentes, do que Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro já estão numa fase em que há transmissão local, em que a pessoa se apresenta com o coronavírus e não se consegue descobrir quem a contaminou, de quem ela contraiu a doença. A nossa situação aqui é totalmente diferente. Nós não temos a transmissão comunitária, que é quando uma pessoa para outra.
outra, e muito menos a transmissão local, que é quando a pessoa é acometida pelo coronavírus sem conseguir identificar com contato qual foi a forma mais vulnerável, especialmente a população idosa. Tá? E nesses 76 dias se observou que não houve sequer um caso de hospitalização de crianças no mundo pelo coronavírus. Aparentemente, elas se adoecem de uma forma muito fraca pelo coronavírus ou não adoecem. Tá? Agora, os idosos é diferente. Conforme a idade vai avançando, o risco de complicações e até mesmo de óbito aumenta, a ponto de que pessoas acima de haja aglomerações e por essa razão vamos ter que cancelar as atividades previstas, ou pelo menos adiar, no teatro, fechar as bibliotecas públicas, o centro de eventos onde é o Niederauer, tá? Para evitar que as pessoas se aglomerem nesses espaços. Embora a Covid-19 seja uma doença que tem mais risco no idoso e muito menos risco na população jovem, temos que lembrar que 49% dos acometidos no Brasil até ontem eram pessoas de menos de 40 anos. Por quê que metade são menos de 40 anos? Porque normalmente é a pessoa que mais circula. Quem mais circula é quem mais dissemina o vírus. Então temos que ter medidas que evitem que essas pessoas se aglomerem e evitar que o teatro esteja aberto, que as bibliotecas estejam abertas. Entendemos que é uma situação. Recomendamos de forma enfática que os hospitais cancelem ou proíbam as visitas aos internados. Claro, temos uma população que tem o direito legal de ter o acompanhante. É a criança, é o idoso, né? Essas pessoas nos cabe cumprir e observar o que está na lei. Mas entendemos que temos que procurar evitar. Nas unidades de pronto atendimento, no pronto atendimento municipal, na UPA, faremos a proibição das visitas, visando evitar um maior fluxo de pessoas, aglomerações e a possibilidade de contágio, uma vez que entendemos que é para esses locais que a população vai. Por falar em unidades de atendimento de urgência, é importante que nossa população compreenda o seguinte: não temos nenhum caso, e mesmo quando tivermos um caso suspeito, sabemos pela experiência mundial que 80% dos casos são casos muito leves. São casos que a pessoa simplesmente fica em casa. E fica em casa para evitar a disseminação da doença. Não é nem porque ela não teria condições de continuar trabalhando. É um quadro tão leve que a pessoa teria condições, inclusive, de manter suas atividades no trabalho. Só que ao fazer isso, nós teríamos o risco de que ela disseminasse o vírus na comunidade. Por essa razão, existe uma recomendação do Ministério da Saúde de que seja feito o chamado isolamento domiciliar, que é o que adotaremos em Toledo. Aliás, não só adotaremos, como temos recomendado, inclusive, que pessoas que retornem de viagem para locais em que há transmissão local, no Brasil, São Paulo e Rio, e viagens do exterior, façam o chamado isolamento domiciliar voluntário. Nós não temos como obrigar que alguém que chegou de viagem permaneça na sua casa, sem sair de casa, por uma semana. Mas nós recomendamos de forma enfática de que isso seja feito. Temos feito isso, inclusive, com profissionais que atuam no próprio município e retornaram de viagem. Ontem mesmo tive uma consulta de um profissional por telefone: estou voltando, alguma orientação? Sim, está voltando de uma área de risco. Logo, sim, permaneça uma semana em casa em isolamento domiciliar. Óbvio que não adianta você não vir trabalhar, mas ir para o shopping, ir para o mercado e, sei lá, para outros lugares que tem aglomeração de pessoas. Isso não vale de nada. Tá? O objetivo é diminuir a chance de transmissão. Como o período de incubação do vírus, ele, pelo que se sabe, é inferior a uma semana, em tese, se essa pessoa até 7 dias não apresentar sintomas, ela teria condições, então, de voltar às suas atividades normais. Outra orientação que a gente faz, e que é extremamente importante, e que deveremos ter isso colocado para todas as pessoas, e agradeço aqui de público, prontamente houve o atendimento do diretor da empresa concessionária do transporte coletivo, são ações do transporte coletivo. Que ações? Orientações para os usuários, a adequada limpeza dos ônibus, ela vinha sendo feita, mas agora a gente agrega a questão de produtos no sentido de proteger as pessoas, especialmente naqueles locais que mais comumente a gente leva à mão. Por falar em mão, nossa população, por favor, lave as mãos várias vezes ao dia, com água e sabão. Uma dica simples:
eu vou no banheiro, lavo minhas mãos com água e sabão. Eu devo pegar o papel toalha, secar a minha mão, com esse papel fechar a torneira. De nada vale eu lavar a minha mão e depois com a mesma mão fechar a torneira que eu levei a minha mão suja, né? Então use o papel toalha para fechar a torneira e em seguida descarte esse papel no lixo. Evite tocar os olhos, o nariz, a boca. Procure ter a etiqueta da tosse. E de forma muito especial, a gente diria, se eu estou sintomático, eu devo evitar visitar o avô, o vozinho, a avó, o idoso, tá? Eu devo esperar ficar bem para depois fazer esse tipo de visita, quer seja de amigos, quer seja de familiares, no sentido de proteger as pessoas. Todas essas medidas são medidas que a gente passa a recomendar no sentido da prevenção. Então é importante que a gente compreenda isso. Nas escolas não há nenhuma recomendação, com o atual momento epidemiológico, com a realidade que a gente tem em Toledo hoje, não há o menor motivo, do ponto de vista científico, para suspender as atividades escolares dos alunos da rede municipal. Tá? O que a gente recomenda, e a Secretaria de Educação está fazendo, é que haja naturalmente um escalonamento do horário do intervalo, do recreio. Vamos evitar que essas crianças fiquem todas juntas no mesmo ambiente, no mesmo horário, porque a gente sabe que o vírus ele se transmite com mais facilidade em distâncias inferiores a 1 metro entre uma pessoa e outra. Diminuindo o número de crianças, diminuiremos a concentração naquele ambiente. Isso é importante. Então, a Secretaria de Educação está buscando tomar medidas no sentido da proteção dessas crianças, mesmo sabendo que elas não são um público de risco, ou que apresenta um número de casos expressivo. É muito raro se ver crianças com coronavírus, mas mesmo assim, a Secretaria de Educação prontamente também está tomando essas medidas no sentido de que a gente possa fazer isso. Outra questão que é importante que se compreenda é que quando a gente fala em cancelar eventos, a gente fala em cancelar situações que aglomerem pessoas, tá? Sejam elas quais forem. Eu penso que a gente precisa aprender com os outros. Tem até um ditado, né, prefeito, que fala que experiência é aprender com os próprios erros e sabedoria é aprender com o erro dos outros, né? Nós temos situações de casamento no país, onde um número muito grande de pessoas se infectaram porque um dos convidados estava portador. Eu acho que a gente precisa aprender com isso, né? Não queremos que as pessoas deixem de casar, mas queremos que elas tomem cuidado no sentido de prevenir doenças, né? Então são medidas que a gente tem buscado tomar. Do ponto de vista da Secretaria de Saúde, a ampliação do número de profissionais, tá? A Secretaria de Recursos Humanos participou da reunião, estará convocando mais profissionais, médicos e enfermeiros, para reforçarmos o time, tá? Até porque a nossa ideia é que a gente também procure tirar o máximo possível os pacientes com suspeita de dengue de nossas urgências. Por essa razão, desde a última semana, os pacientes têm acesso ao exame de hemograma, aqueles que têm indicação do hemograma, nas unidades básicas de saúde. Temos uma logística toda organizada e, nesse momento, essa logística funcionando para que os pacientes sejam avaliados e acompanhados nas unidades básicas para evitar a necessidade de aglomerar mais pessoas em urgências e emergências. Então, isso está funcionando desde a última semana, através disso. Hoje, temos a pretensão de ter um terceiro ponto que a gente possa utilizar na cidade até às 22 horas para auxiliar os pacientes com suspeita de dengue no devido acompanhamento desses pacientes, tá? E temos ainda uma questão que eu considero que ela é fundamental, uma orientação crucial para a nossa população. Diante de sintomas gripais, sintomas leves, por favor, procure a unidade básica de saúde. Não procure com sintoma leve uma UPA, um mini hospital, UPAM. Por quê? Porque isso só vai gerar maior aglomeração. Se eventualmente alguém lá tiver algum sintoma, corre o risco de transmitir para os demais. Então, isso é fundamental. O fluxo tenho um histórico de viagem para local em que há relato de coronavírus e começo a ter sintomas, devo entrar em contato com o setor de vigilância epidemiológica através do 3252-5871, tá? 7851, perdão. 3252-7851. Devo entrar em contato, uma vez que lá teremos todas as informações a respeito. E solicitamos, inclusive, ao pessoal do município que a gente pudesse ter um ramal exclusivo para informações nesse sentido. Esse ramal, esse telefone é o 3055-8872. Um ramal livre, exclusivo, para orientar a nossa população sobre a questão do coronavírus.
tá? Para auxiliar a população no sentido de tirar dúvidas, no sentido de que as pessoas fiquem muito tranquilas. Temos total consciência do momento e temos total consciência que quanto mais disseminarmos a informação e formos transparentes na informação, melhor as ações serão realizadas. Então, o nosso papel, entendemos que é informar e ser transparentes. E isso continuará acontecendo. A cada momento que tivermos alguma situação diferente, toda a população será informada. Agradecemos a presença dos senhores, exatamente por isso, pela necessidade que temos de disseminar a informação. Doutor, em relação à dengue, especificamente a epidemia, como estão se comportando as estruturas de saúde? Elas estão tendo um fluxo de sobrecarga no atendimento? Como é que está se processando isso? Mesmo com a ampliação dos profissionais, mesmo com a ampliação das horas de médicos, técnicos e enfermeiros, a gente percebe que existe sim uma sobrecarga. Tá? Vamos nos lembrar que os pacientes suspeitos de dengue, eles são classificados quanto a seu risco. O paciente classificado como A, ele deve permanecer em repouso na residência, tomar muitos líquidos, os sintomáticos, e deve estar atento aos chamados sinais de alarme da dengue. Ele deve retornar ao serviço se ele apresentar algum desses sinais de alarme, ou ainda no primeiro dia após o término da febre. Tá? Porque ali é fundamental que a gente reveja essa pessoa. Mas ela deve retornar aonde? Ela deve retornar na unidade básica de saúde. A gente tem encontrado vários pacientes que têm retornado na urgência e emergência. A despeito de toda a orientação de que retorne na unidade básica, tem voltado na urgência e emergência. A gente entende que não, porque isso ajuda a sobrecarregar o serviço e acabamos vendo alguém que precisa sim ser reavaliado, mas sem a necessidade de estar no serviço de urgência e emergência. Aqueles do tipo B, que são aqueles que tiveram a prova do laço positiva, ou ainda a gestante com dengue, a pessoa que tem uma doença cardíaca grave, né, o portador de diabetes, o idoso, esse deve ser monitorado no dia a dia. Mas deve ser monitorado na unidade básica de saúde. Não há razões para voltar para o serviço de urgência e emergência. Tá? Então a gente reforçou as ações nas unidades básicas, colocamos exames de hemograma sendo coletados em 18 unidades básicas do município, 15 na sede, mais Concórdia do Oeste, Vila Nova e Novo Sarandi, isso de segunda a sexta, no sentido de que esses pacientes tenham essa adequada atenção próximo de sua residência e no sentido de procurar manter o paciente mais próximo da residência e termos um menor afluxo de pessoas nas urgências. Em relação à dengue, ainda me permite, existe um questionamento popular e várias pessoas já nos questionaram a respeito disso. Olha, questionam as autoridades. Em outros tempos, com muito menos casos do que nós temos nesse momento, eram realizadas operações tipo Fumacê. Então, gostaria de uma explicação a esse respeito. Isso será feito? Não há necessidade? Como está isso? Na verdade, assim, o Fumacê, nós já fizemos toda a documentação, toda a tratativa junto ao governo do Estado do Paraná, através do secretário Beto Preto, e estamos aguardando. Existem vários critérios com relação ao Fumacê. Não é uma solicitação que o prefeito pede, o Fumacê está na cidade. Existe um comitê de avaliação em Curitiba, na CESA, onde eles vão avaliar toda a documentação que a gente já fez no encaminhamento semana passada, já protocolamos, inclusive no mesmo dia que protocolamos ao Ministério Público e ao Conselho Municipal de Saúde, estamos aguardando a decisão do próprio governo do Estado do Paraná, ressaltando que o veneno, né, ele ainda não está disponível no Estado do Paraná. Então, assim, nós estamos aguardando uma posição do governo do Estado do Paraná, inclusive nós temos municípios vizinhos aqui que já foi autorizado o Fumacê, estão aguardando o Fumacê e ainda não chegou, e nós estamos na primeira tratativa de solicitação. Então, assim que eles vão liberar para esses municípios que já estão na frente, em seguida o município de Toledo. Só que não temos nenhum posicionamento positivo ainda com relação ao Fumacê para o município de Toledo. Então, o Estado vive uma epidemia sem precedentes e não há produtos para fazer a contenção do mosquito, a eliminação? Esse é o que nós passamos essas informações a vocês. Neste momento, não há disponibilidade do veneno para o Fumacê em Toledo. Quem está fazendo a tratativa é o próprio Secretaria de Estado.
temos municípios vizinhos aqui, acho que o próprio Marechal Cândido Rondon, Guaíra está fazendo, acho que a última fase de Guaíra, então assim, para se solicitar o Fumacê, tem que estar em epidemia. Foi o que a gente fez a partir do momento que o município entrou acima de 420 casos confirmados, que era o que nós precisávamos para solicitar, nós solicitamos imediatamente ao governo do estado do Paraná. E existe um prazo para esse fluxo? Não, nós estamos aguardando. Até fizemos um contato na sexta-feira passada, ainda está em análise ainda no nosso documento. Eu acho que vale a pena comentar que temos tido todo o apoio da Secretaria Estadual da Saúde. Seria injusto se a gente não reconhecesse isso. Mas tem uma questão que envolve a resistência do Aedes aegypti ao veneno. O veneno que vinha sendo utilizado, o Malathion, ele mostrou-se altamente resistente. Os mosquitos conhecem o veneno e não estão mais morrendo em razão disso. Por essa razão, no ano passado, houve uma recomendação a nível nacional de que houvesse a troca desse produto, de que se adquirisse um novo produto, o qual foi avaliado pela Anvisa e foi autorizado que passasse a ser utilizado como uma ferramenta nisso. Ocorre que esse novo produto houve um atraso na entrega para o Ministério da Saúde, o que por sua vez acarretou um atraso de entrega para a Secretaria Estadual de Saúde, o que por sua vez acarretou um atraso na disponibilidade do produto também para os municípios. Como bem dissesse, Vanderlei, o Paraná tem uma epidemia, uma situação epidêmica. O último dado que eu vi eram 125 municípios no estado em situação de epidemia. Sexta-feira vi que dos 18 municípios da nossa região, 12 estão em situação de epidemia. Então a gente tem uma série de municípios. E como a Edilza muito bem comentou, o fumacê é uma arma que a gente tem, mas ela somente é utilizada após uma situação onde se decreta epidemia. Para isso tem critérios técnicos, mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes, por isso 420 casos no caso de Toledo. Então, a partir do momento que tivemos esse número, imediatamente foi acionado e solicitado o produto. O município tem tido uma pequena quantidade que tem nos auxiliado no sentido de poder disponibilizar as chamadas UBVs, as bombas costais. Tá? Mas a gente sabe que essa quantidade, além de ser pequena, ela ainda tem uma outra questão. Nós estamos usando um produto que muitos mosquitos já conhecem. Por isso, a ênfase tão grande, e continuaremos, e mesmo que teremos um novo produto, na eliminação de criadouros, evitando que mosquito se crie, evitando que haja qualquer espécie de água parada. E aproveito também para relembrar que uma outra ferramenta que a gente pode utilizar é o repelente. E por que eu digo isso? Porque o repelente é um produto que deveria ser utilizado por quem, inclusive, está com sintomas da dengue. Uma vez que o mosquito, ele precisa estar contaminado pelo vírus para que daí, após essa contaminação, ele possa transmitir para uma pessoa. Então, se eu uso o repelente e o mosquito não pica quando eu tenho sintomas, se ele não tiver o vírus, ele não adquirirá vírus, com isso ele não transmitirá. Então, também é uma ferramenta, uma forma de diminuir a transmissão. Outra forma que a gente considera essencial e fundamental, e a população precisa estar bastante alerta e atenta com relação a isso, é que a gente entenda os hábitos do mosquito. Ele voa geralmente a alturas inferiores a 1 metro, ele gosta de ficar embaixo de mesa, embaixo de poltrona, de sofá, embaixo do tanque. É comum a paciente falar para a gente assim, eu via que eu ia lavar roupa, parecia que tinha uns mosquitinhos na perna, né? Porque ele está lá naquele escurinho embaixo do tanque, e ele tem hábito diurno, tá? Então as pessoas têm que estar atentas também com relação a isso, né? A gente sempre lembra que para não ter dengue não podemos ter mosquito. Também dizer assim à sociedade que eventos importantíssimos de Toledo vão ser suspensos temporariamente. A festa dos pioneiros, por exemplo, Toledo esse ano completa dia 27 agora de março, 64 anos da chegada dos pioneiros. 74 anos, desculpa. E essa festa vai ser suspensa aí por um período. Queria também informar de que a festa de 1º de maio também nós vamos suspender, né? Temporariamente. Então, festas gastronômicas aí no interior, aqui o calendário de eventos, são muitas as festividades no mês de março ainda, abril, e nós queremos que as comunidades procurem aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Assessoria Comunitária do município, para poder verificar uma nova data. Infelizmente, nós vamos ter um pico forte aí em abril
e ali em meados de maio, em que esses eventos vão ser suspensos. Então a gente pede isso para a sociedade aí poder nos ajudar. E o coronavírus, gente, está aí. Muitos municípios adotaram várias medidas. Nós vamos baixar o decreto hoje, né, para poder a população entender da importância da participação dela para poder evitar essa pandemia que está a nível mundial. Então, que as pessoas idosas possam ficar em casa, que não saem de suas residências, que as pessoas que estão com problema, inclusive no transporte coletivo, as pessoas idosas que evitem de usar o transporte coletivo. Nós exigimos, estamos pedindo aí para a concessionária do serviço público tão importante, tão essencial no município, que é o serviço de transporte coletivo, que faça todo um sistema de higiene, né, nos veículos aí, permanentemente, para ajudar a conter, mas que os idosos evitem de poder utilizar desse serviço aí só em caso de extrema necessidade. Prefeito, em relação a esses eventos privados, organizados por entidades, né, associações de idosos, essas festas a que o senhor se referiu, o decreto estabelecerá proibição de realização ou recomendação? Não, vai proibir. Vai proibir, sim, suspendendo os eventos e que possam ser realizados aí numa nova oportunidade, novo mês aí, depois de nós passar por essa pandemia. Então nós queremos que as pessoas do interior, principalmente, e dos idosos de maneira geral, possam vir aqui na prefeitura, procurar os setores competentes para já estar agendando uma nova data para um novo evento. É importante a gente considerar que essas medidas elas se dão uma vez que se sabe que o vírus, quando contamina pessoas, a contaminação se dá de uma forma exponencial. Ou seja, a partir de uma pessoa, e no máximo em 3 dias eu tenho 2, mais 3 dias eu terei 4, mais 3 dias eu terei 16, mais 3 dias eu terei 256, e aí 256 vezes 256, daí a mais 3 dias. Ou seja, não é uma situação que vai 1, 2, 4, 8, 16, 32. Não, é uma situação exponencial e que a gente precisa ter medidas no sentido de que diminuamos aglomerações e circulação de pessoas. Então, aquela pessoa que realmente necessita sair, saia. Se está no transporte coletivo, abra bem a janela dos ônibus, mantenha bem aberta, bem ventilada e evite ficar próximo das outras pessoas. Aquelas pessoas que podem evitar sair, que evitem sair. E entendemos que temos que proteger a população idosa, porque é a população que o vírus tem se mostrado mais letal, com maiores riscos. E penso que a hora de prevenir é agora. Acho que o momento é esse, compreendendo que é um momento ainda pré-presença do vírus no nosso meio. Doutor, o fechamento das fronteiras de países vizinhos corta o fluxo migratório. No entanto, o Brasil não tomou essa atitude. Não deveria ocorrer também isso, de o Brasil também estabelecer o fechamento da fronteira para a entrada de estrangeiros? Como eu comentei no início, cada medida ela é tomada de acordo com a realidade epidemiológica de cada local. Tá? Mesmo no Brasil hoje, a gente tem medidas díspares. Por quê? Porque a realidade de Rio e São Paulo é uma, a realidade do Paraná é outra, a realidade da Argentina é uma, a realidade do Paraguai parece-se mais com a Argentina do que com a gente. Então isso ajudaria a entender e a explicar o porquê que ainda não se tomou esse tipo de medida no Brasil. Porque, a rigor, a nossa realidade ainda não nos traz elementos, do ponto de vista científico, da ocorrência de doenças que, digamos assim, justifiquem adotar essa medida. Mas há casos confirmados de coronavírus, inclusive em Salto, que está a 100 quilômetros daqui. Isso eu desconhecia até o momento, mas penso que aí sim é preciso haver, né, uma questão fundamental, que é olhar para a nossa realidade e adotar as medidas de prevenção para a nossa população. Isso eu penso que seja fundamental. E também, assim, deixar muito claro, poderemos adotar outras medidas ainda, na medida que vai avançando os dias, né, e essa pandemia venha a atingir nosso solo. Então, é possível que outras medidas sejam adotadas. Por enquanto, as aulas serão mantidas, como foi muito bem dito, né? Serão mantidas as aulas e a questão do atendimento no mini hospital, no hospital municipal, na UPA, que as pessoas evitem lá de fazer visita aos pacientes só em caso extremo, onde realmente a lei exige isso, né? Está garantido em lei. Do contrário,
é lá onde a pessoa vai pegar, vai ter problema. Exato. Essas medidas, inicialmente, elas serão tomadas para 30 dias, mas podendo ser renovadas por mais 30 e mais 30. O que a gente acredita é que em mais ou menos 45 a 60 dias estaremos no ápice, né, no topo da situação epidêmica no país como um todo. Tá? Antecedendo essa coletiva, tivemos uma reunião aqui, estabeleceu-se um comitê de... Na verdade, ele já existe, foi publicado hoje, ele já existe desde a última semana, mas como foi publicado hoje, a Portaria 1/2020 da Secretaria Municipal de Saúde ativa o Centro de Operações de Emergências, o COI, para enfrentamento do coronavírus, né? Então, embora a publicação tenha saído hoje, isso já foi feito naturalmente na semana passada, ela congrega várias secretarias e departamentos da própria Secretaria de Saúde e ela tem por objetivo exatamente planejar, organizar, controlar as ações de prevenção e de combate ao coronavírus no nosso meio. Doutor, como podemos diferenciar corona, dengue, para a população que está acompanhando esse momento agora, e o que essa pessoa tem que fazer imediatamente? Tá. Via de regra, dengue, nós temos uma situação onde eu tenho febre, dor no corpo, uma dor muito importante nos músculos e nas articulações, nas juntas, como o povo fala. Eu tenho uma situação, uma sensação de mal-estar, com dor de cabeça e dor retroorbitária, ou seja, atrás dos olhos. Tá? Isso é dengue? Isso é dengue. Tá? Classicamente, isso é dengue. Temos registro do vírus do tipo 2 circulando no nosso meio, onde eu tenho como sintoma pouca febre, dor de garganta e diarreia. Tá? Esse registro existe no nosso meio, foi encaminhado por todos os profissionais esse alerta com relação a isso, que inclusive recebemos da Secretaria Estadual da Saúde. Também é dengue? Também é dengue. Tá? As síndromes respiratórias, as doenças respiratórias, elas têm a rigor febre e um sintoma, pelo menos um sintoma respiratório. Que sintoma é esse? O nariz que tranca, escorre, a presença de tosse. Tá? Isso é muito importante. Para diferenciar para a nossa população, aquela situação de dor de garganta da dengue, via de regra não tem febre. Eu posso ter dor de garganta com febre de uma situação gripal? Sim, mas aí eu tenho febre. O que não se observou até o momento é a ocorrência de casos de coronavírus sem febre. Então, ter febre é fundamental. E febre para nós é qualquer temperatura superior a 37,8 graus Celsius. Eu diria 38 para cima. Tá? Às vezes a gente atende pessoas que eu estava com 37 graus. Isso não é febre. Né? Isso não é febre. Então é importante a gente ter isso em mente. Então, coronavírus, as gripes, eu vou ter nariz que escorre, vou ter tosse, vou ter dor de garganta e vou ter febre. Eventualmente até dor no corpo também. Mas eu tenho o nariz que escorre e tranca. Não lembrando que com o clima seco, com a umidade do relativo, não esquecendo que com a umidade relativa do ar tão baixa como temos hoje, nós podemos ter o nariz um pouco trancado, a garganta que fica um pouquinho irritada, mas a gente não tem febre. Para isso o remédio é muito líquido, muita água. E o que a pessoa tem que fazer tendo esses sintomas? Na presença de febre, com sintoma respiratório e o histórico de ter viajado nos últimos 14 dias para áreas nas quais há a ocorrência de coronavírus, no Brasil, São Paulo e Rio, ou viagem para o exterior, imediatamente entrar em contato com o setor de vigilância epidemiológica, no 3252-7851, e agora estamos dispondo, a partir de agora, o 3055-8872. Repita os números, por favor. 3055-8872, 3252-7851. Tá? Esses telefones são telefones de apoio e a gente organiza, temos todo um fluxo organizado, no sentido de atenção ao suspeito de coronavírus, tá? Para que, em preenchendo os critérios de caso suspeito, lembrando, retorno a menos de 14 dias de uma viagem para o local em que há transmissão sustentada, que a gente chama, transmissão local, tá? Com sintomas respiratórios, febre mais algum sintoma respiratório, ligar no 3055-8872, 3252-7851. Todo o fluxo pronto, em preenchendo critérios de caso suspeito, haverá a coleta do material, a notificação do caso para a Secretaria Estadual de Saúde e para o Ministério da Saúde, e como 80% dos casos são quadros muito leves, essa pessoa ficará em isolamento domiciliar. Ela será monitorada diariamente, mas por telefone, acompanhando a condição de saúde dela, com todas as orientações, por tudo aquilo que se faz necessário. Mais alguma coisa? Prefeito, clubes de serviço e espaços do município, Parque das Águas, Centro Arnoldo Boni, que tem a piscina, como é que vai funcionar?
tudo vai ser, vai ser no decreto, tudo vai ser cancelado temporariamente, até a segunda ordem. Então, na medida que os dias vão avançando, vamos acompanhar essa pandemia aqui no nosso município, né? E a gente vai ver lá na frente se vai então voltar ao normal. Nesse primeiro momento, ações desenvolvidas pela Secretaria da Cultura, pela Secretaria de Esportes, pela Secretaria da Juventude, da Assistência Social, pela Secretaria dos Idosos, que é um departamento dentro da Secretaria de Esporte, todas as atividades serão suspensas temporariamente. O restaurante popular queria abrir agora dia 20, não vamos abrir, e nós pedimos inclusive a todos os restaurantes particulares, privados, as pessoas que estão com sintomas, dito aqui pelo Dr. Fernando, que evitem de frequentar os restaurantes privados, que evitem, que não vão. Isso, e a orientação também, né, prefeito, é que haja o afastamento das mesas, que permita que as pessoas fiquem a mais de 1 metro de distância uma das outras, né, entre uma mesa e outra, no sentido de proteger as pessoas e que haja uma adequada ventilação. Doutor, mais uma questão em relação, o senhor disse que cedo ou tarde o coronavírus se estabelecerá em Toledo. As estruturas de saúde de Toledo, como um todo, estão preparadas para o enfrentamento dessa eventual crise? Para o enfrentamento inicial, sim. Essa série de medidas aqui anunciadas, elas visam, primeiro, fazer com que, com a chegada do vírus, a gente diminua o potencial de contágio, possa evitar que outras pessoas venham a adoecer pelo coronavírus. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, naturalmente, como disse antes, trata-se de um quadro novo, de um vírus novo. Temos 75 dias de experiência mundo afora, com os quais conseguimos aprender, mas temos também que ter a humildade de reconhecer que aprenderemos também durante esse processo. Não tenho dúvidas disso, porque é dinâmico, as coisas mudam. Tá? Aquela informação que às vezes a gente tem hoje, pela própria situação epidemiológica e pelo conhecimento do vírus, pode mudar. Um exemplo. Hoje não existe uma medicação específica para utilizar contra o coronavírus. Pode ser que amanhã ou depois se descubra algo, né? Então, mas a gente tem condições de absorver e atender. Até porque, como dissemos, a grande maioria dos casos são casos leves. Na necessidade de respiradores, existem em Toledo em quantidade? Existem respiradores, os leitos de UTI. Claro que isso nos causa preocupação, tá? Claro que isso é uma situação que vai competir, por isso também, aqui é importante, isso que você trouxe, Vanderlei, porque por isso também a importância da vacina contra a influenza, que o Ministério da Saúde antecipou esse ano e teremos, acreditamos, a partir da semana que vem, né? Então, assim, por que vai ser também importante que as pessoas se vacinem contra a influenza? Primeiro porque vai nos auxiliar, se alguém tiver algum sintoma, a fazer o chamado diagnóstico diferencial. Uma coisa é eu pensar, isso é influenza ou isso é coronavírus? Outra coisa é saber que a pessoa foi vacinada contra a influenza, aqueles que se enquadram nos grupos de risco. E também sabemos que influenza é uma doença que evolui com complicações e com óbito. E eu poder ter menos casos de influenza significa ter menos casos de complicações e de óbito. Com isso, eu também evito uma maior sobrecarga sobre o serviço de saúde e sobre a necessidade, especialmente, de leitos de UTI. Se aprendeu, inclusive, que no coronavírus, quando existiu insuficiência respiratória, a indicação de intubação é anterior àquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Porque se a gente só coloca oxigênio no paciente e não intuba, ele fica disseminando o vírus no ambiente onde ele está. Foi uma das razões que fez com que houvesse maior contágio dos profissionais de saúde. Tá ok, gente? Perfeito. Quero agradecer ao doutor Fernando, a Edilza, agradecer a imprensa falada, escrita, televisada, redes sociais. E é isso aí, a preocupação do coronavírus é mundial. Toledo não é uma ilha isolada e nós temos que ter essa responsabilidade, né? A questão da dengue também. Cada um cuidando do seu pedacinho lá, olhem na cobertura, olhem nas calhas e nós podemos juntos aí realmente sair dessa situação. Valeu, gente, obrigado.